Agora também para analisar esta questão do bombardeiro norte-americano que aterrou numa base militar do Reino Unido, que análise é que faz disso, Patrícia Aquesta? Eu acho que temos aqui vários pontos a destacar rapidamente. Um deles, e o mais importante, é o facto de que tudo isto gerou uma cisão no mundo ocidental, não é? Quer dizer, a NATO teve de intervir, de facto, para interceptar um míssil que ia parar, aparentemente, ia parar aos céus turcos, e tentou criar alguma moderação, enfim, não escalar a situação, disse que não se iria invocar nem o artigo 4 nem 5 nesta altura, nem de perto nem de longe, mas não deixou de haver uma cisão no mundo ocidental. Temos países que alinharam frontalmente e solidariamente com a posição norte-americana, sem mais, mas sabemos que também surgiram países no mundo ocidental que não o fizeram. Temos Espanha, o caso de Espanha, claramente, que tem sido subejamente falado e, enfim, narrado em Portugal, mas também houve o caso de Starmer. Starmer, no Reino Unido, foi achincalhado por Trump durante pelo menos uma semana, porque começou por não permitir o uso do arquipélago Chagos, não é? Depois, também a não utilização, não que achou desde logo no que toca à utilização de bases britânicas no Médio Oriente, mas a questão é que temos de ter em conta que, enfim, temos de ter em conta a posição filosófica de Starmer, por um lado, o facto de que, historicamente, o Reino Unido não tem prestado vassalagem aos Estados Unidos, ao contrário do que se possa pensar, e também o facto de que, ao contrário do que diz Trump, Churchill não teria, eu penso que o João não concorda, mas eu penso que Churchill não teria dito logo que sim. Churchill, de facto, criou a relação especial entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Sim, senhora, mas não havia como um cheque em branco, não havia um laço de vassalagem. Portanto, ele atuava em conjunto. Mas aqui sente que é um ato de vassalagem por parte do governo britânico, porque na altura Donald não Trump, tinha, porque na altura depois não, dessas palavras duras não, que mas Donald Trump teve porque na altura não tinha interesse. A questão é essa. Churchill acreditava num alinhamento quando havia alinhamento de interesses. Isso por um lado. Em segundo lugar, esta história de Starmer, ou a noção de que Starmer terá sido o primeiro-ministro do Reino Unido a não alinhar os seus interesses com os Estados Unidos, não é verdade. Quando Harold Wilson pediu que fossem enviadas tropas britânicas para o Vietnã, elas não apareceram. Dois, em 2013, mais recentemente, quando Dave Cameron pediu autorização ao Parlamento Britânico para enviar tropas para, enfim, apoiar a ação de Obama na Síria, não conseguiu essa autorização. Portanto, é assim, não é tábua rasa que seja sempre assim, não é? Por outro lado. Mas também e por outro lado, temos de ter em conta, apoiou a ação. Só para concluir. Eu ia só dizer que, em termos de política externa, faz sentido, no que toca a Starmer, esteja certo, esteja errado, mas é assim que ele pensa, porque ele tenta aliar enfim, com uma conceptualização realista, sim senhora, tem noção do mundo em que vivemos hoje, mas tenta também alicerçar isso em valores e princípios e leis internacionais. A questão é essa, ele tenta calibrar tudo isto. Um equilíbrio entre essas duas questões. Exatamente. Eu acho que é isso que ele estava a tentar fazer. E agora, o João vai discordar. Num mundo em desordem internacional, tentar agradar a gregos e a troianos normalmente não dá bom resultado. E é aquilo que eu acho que Starmer procurou fazer. E porquê? Em primeiro lugar, só uma referência. Winston Churchill foi um dos principais apoiantes da crise do Suez, da intervenção britânica e francesa para tentar tomar conta de novo, recuperar o controle do canal de Suez ao Egito, e portanto, por isso é que eu referia que ele tinha uma doutrina muito intervencionista em todas as questões do Médio Oriente que impactassem o comércio internacional e os interesses na altura do Império Britânico. E por isso fiz essa referência. Mas, de facto, olhando agora aqui para Keir Starmer, voltando aqui a esta posição mais recente, Keir Starmer, ainda em fevereiro, o que é que ele dizia? Ainda há muitíssimo pouco tempo. Ele dizia, com todas as letras, que o Irão não pode ter uma arma nuclear e que o programa de mísseis balísticos do Irão era uma ameaça a todo o mundo, e denunciou, inclusive, ainda há poucos dias, mais de 20 tentativas patrocinadas pelo regime do Irão de ataques terroristas dentro do próprio Reino Unido. E, portanto, não há dúvidas nenhumas que o Irão representa uma ameaça para o Reino Unido, porque o Irão se posicionou ao longo de 47 anos, inclusive nos últimos 2 ou 3 anos, como tentou promover ameaças e ataques dentro do próprio território do Reino Unido. De patrocinar ou apoiar um ataque em larga escala como este contra o Irão. Claro, por isso, mas aí é que vem a incongruência, que é, do meu ponto de vista, uma posição inicial equilibrada de Keir Starmer, não se ter alterado a partir do momento, portanto, de dias depois, de que interesses ingleses tenham sido diretamente atacados, nomeadamente em Chipre,
e não ter atuado imediatamente nem sequer para defender esses interesses. Portanto, é isso que nós temos de perceber. A verdade é que nós compreendemos, é possível compreender que neste momento as coisas estão a andar muito rápido. Mas aos líderes políticos também se exige que sejam capazes de adaptar as suas posições com base em circunstâncias que alteram os cálculos políticos. E, portanto, o Keir Starmer toma uma posição que permite fazer aquilo que a Patrícia estava a dizer, ter aqui algum equilíbrio, tentar defender o direito internacional. Nas negociações, no poder das negociações, sobretudo, bem ou mal. E sobretudo é uma forma de dizer aos americanos de não esperem atuar unilateralmente primeiro e construir uma coligação depois, que é aquilo que está a acontecer. E do meu ponto de vista isso é errado. Lá está a questão da comunicação estratégica e da coordenação político-diplomática. Eu acho que está a falhar muito porque devido a estes impulsos de Trump de avançar ou não avançar, da forma como ele decide. Tudo bem. Mas neste caso voltando há uma vassalagem depois desta semana em que Keir Starmer até foi bastante enxovalhado. Também não acho que a decisão... E agora de repente está a também não acho que seja uma vassalagem. Eu acho que ele agora está a ser obrigado, e por isso é que eu acho que é uma derrota política para ele, uma derrota que era evitável para Keir Starmer. Porquê? Porque ele está a ser obrigado pelas circunstâncias, está a ser obrigado pelo Irão. Porquê? Porque ele não conseguiu perceber que a partir do momento que para um país que é a Albion, que é um país importante nas relações internacionais, com interesses espalhados por todo o mundo e diversos tipos de ameaças para além do Irão contra os seus interesses, procuram atingi-los, não é? Outras ameaças terroristas, outros países rivais que tentam atingir interesses ingleses. O Reino Unido não se pode dar ao luxo de ser atacado sem responder. E, portanto, podia ter respondido como? Avançando muito rapidamente, com o seu poderio naval, para a proteção de Chipre. E nem isso fez. Quem é que lá chegou primeiro? Os franceses, os gregos, os italianos. E, portanto, nem isso. O que houve nos últimos dias foi uma paralisia no processo de decisão do primeiro-ministro Keir Starmer. Porque ele não conseguiu perceber e depois não conseguiu explicar. Tanto que agora estamos aqui a tentar perceber porque é que ele agora muda de posição. Ele nem sequer consegue agora explicar. Porquê? Porque ele não tomou a ação no momento. Ele explicou, e há uma coisa, ele não consegue explicar porque é que o alto comissário cipriota, há um alto comissário cipriota para os assuntos de segurança e defesa, faz uma declaração pública pela primeira vez em muitos anos a dizer assim, a agradecer aos franceses, a agradecer aos italianos e a dizer assim, continuamos à espera continuamos à espera do apoio do Reino Unido para a proteção da sua própria base que está no nosso território. Isto é, aliás, isso tornou-se viral na comunicação social no Reino Unido, justamente porque essa é a assunção de fraqueza. Nós temos que, como líderes políticos, nós precisamos ter líderes políticos que sejam capazes de compreender quando algo fundamental muda as circunstâncias e nos obriga a alterar a nossa posição. Foi o que ele fez. Eu peço desculpa, mas na minha modesta... Então, se me permitir agora, na minha modesta opinião, foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Acho que no mundo de hoje, em que se reconfigura a ordem internacional, ainda não percebemos muito bem, acho que é um bocadinho arrogante dizermos o que percebemos em que ordem estamos. Acho que ninguém percebe nesta altura. Estamos em desordem, exatamente. Portanto, eu penso que se há um indivíduo, e eu nem gosto nem desgosto especialmente que esse fato, mas estou a tentar ser objetiva, basicamente. Se há um indivíduo que recorre à ponderação, um minuto de hesitação antes de agir, ao contrário de Donald Trump, que age de forma impetuosa, oscila, é autocrata, mistura interesses privados com interesses do país, nem se percebe muito bem. Eu penso que, se calhar, temos de dizer, se calhar não é completamente mau. Isto por um lado. Por outro lado, há a questão filosófica de princípios a que ele recorre e tem recorrido ao longo deste tempo, não é a primeira vez. Em terceiro lugar, ele disse que ele não queria que houvesse qualquer confusão com o que aconteceu com Blair e Bush. Ele queria, avançando, queria que houvesse a certeza que era um ato de defesa e não um ato de ataque. Com Blair não houve nenhum ataque aos interesses ingleses antes da decisão inglesa de entrar e de se juntar à guerra do Iraque. Ele não queria que houvesse qualquer confusão em relação a isso. Porque repare que o Irão atacou uma base britânica.
Isto é uma questão de decisão soberana do Reino Unido. Não tem nada a ver com a pressão de Trump. Nós temos de perceber que isto não... Ele hesitou. Você está a falar do ataque... Você está a falar do ataque à base. Sim, exatamente. Você está a falar da base de Chipre. Sim, ele hesitou, aliás. Ele inicialmente negou que a base tivesse sido atacada. Foram os cipriotas que vieram dizer não, foi mesmo atacada. João, mas eu começo a minha conversa... Eu começo a minha conversa no arquipélago de Chagos. E a partir do momento em que ele não pode recorrer ao arquipélago de Chagos, Trump começa a esfalhá-lo. Não começa aqui, a conversa não começa aqui. Mas portanto, não é pode usar. A narrativa de Trump que me faz afirmar que acho que ele que Keir Starmer comete erro em não ter evoluído a posição. Eu acho que seria um erro Keir Starmer mudar apenas só porque estava a ser pressionado por Presidente dos Estados Unidos. Exatamente. Não estaria aqui a fazer esta afirmação. O que eu estou a dizer é que houve uma coisa que aconteceu que afetou diretamente os interesses soberanos do Reino Unido. Eles foram atacados João, e têm que responder. Apenas nesse ponto, exatamente, chegado a esse ponto, se há um ataque, obviamente que ele tem de reagir. Então ele não quis ter esperado 4 dias em negação até esse ponto, quando é apenas enxovalhado, quando é empurrado para algo que não quer fazer e começa precisamente na questão do arquipélago de Chagos, não faz sentido nenhum aqui ascer e, como foi dito no Reino Unido, correr-se o risco de haver uma confusão entre a atitude de Starmer e a atitude de Blair. Era muito fácil fazer uma analogia. Sim, é verdade. Não acha que é verdade? Por isso é que eu concordo que no início a posição dele era a posição mais equilibrada. Mas ignorou uma coisa que aconteceu. E tem que dizer de novo que, enfim, aí houve um momento de hesitação e concordo consigo, é verdade, mas tenho que dizer de novo que a ponderação no mundo em que vivemos hoje é algo que tem que ser um bocadinho minimamente bem-vindo. Um bocadinho de ponderação. Concordo. Porque não temos ponderação. E a questão é a ausência de ponderação, a ausência de ponderação, mas também não é só isso. O narcisismo de Trump, que é misturado com um bocado, assim, com uma veia messiânica, não está a espalhar paz pelo mundo, pelo contrário, não é? Quer dizer, não espalha mais, espalha dor, espalha guerra, espalha conflito, é o que ele anda a fazer. E a autocracia. Só um pormenor de big picture muito rápido. 20 segundos para dizer o seguinte: nós não nos podemos esquecer que está a haver uma competição estratégica entre os Estados Unidos e a China. E, portanto, apenas olhar para este conflito como uma vontade de Trump fazer uma mudança de regime no Irão ou de afetar o Irão, também é um bocadinho subestimarmos aquilo que é um alcance estratégico de negar à China, tal como já aconteceu no caso da Venezuela, neste caso, entre a Venezuela e o Irão, os maiores fornecedores de petróleo à economia chinesa. E do meu ponto de vista, isso explica estrategicamente a vontade dos Estados Unidos de aproveitar esta oportunidade para intervir no Irão. Do meu ponto de vista, acho que existem demasiadas variáveis que se vão desenrolar a partir daqui, que podem fazer com que a intervenção dos Estados Unidos acabe até por ter as chamadas boots on the ground, não agora, mas daqui a 3, 4 meses, porque é preciso preparar isso, já em conjugação com os países do Golfo. São imensas as variáveis. Está-se a desenhar agora uma coligação. Sem dúvida.